Caio Fábio detona Marco Feliciano e passa vergonha. Entrou uma contradição que eu vou mostrar aqui para vocês. Algo absurdo. E isso aqui é muito sério. Envolve uma representação no Ministério Público. Eu vou trazer todos os detalhes neste vídeo, mostrar a vergonha e, sem dúvidas, é um vídeo que vale o teu like. Por isso, me ajuda, dá um cliquezinho no like. Se você ainda não é inscrito ainda, vem para nossa família, se inscreve aqui no nosso canal, se une com a gente para você ficar por dentro dos assuntos, dos vídeos que postamos aqui todos os dias. Não fica de fora, vem para a família. E no final deste vídeo, isso aqui é uma oportunidade para você que em meio a essa crise quer melhorar a sua vida financeira e quer não apenas se ajudar, mas também ajudar a sua família. Eu vou te apresentar uma oportunidade que pode fazer a diferença para você e quando a oportunidade é boa, a gente precisa abraçar. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e vamos para o vídeo. O Marco Feliciano sofreu uma representação no Ministério Público sob denúncia de intolerância religiosa. Isso porque recentemente, em uma pregação, ele falou contra obras de feitiçaria e contra entidades que são celebradas em religiões de matriz africana, como por exemplo Exu Caveira, Tranca-Rua, dentre outras entidades. E assim, eu acho extremamente problemático uma lei unilateral, porque se for crime falar contra obras de feitiçaria ou contra Exu Caveira e outras entidades, tem que se criminalizar também o se falar contra Jesus Cristo, o se falar contra cultos cristãos. Tá cheio de canais aí de ateus que combatem acerbamente a influência do cristianismo. E sendo esse combate ideológico, isso faz parte de uma democracia. O que é um combate ideológico? É um combate que não envolve a imposição ou a violência. Você acha uma ideia ruim e você apresenta uma ideia melhor e quer influenciar as pessoas com a sua ideia, com a sua proposta. Agora, estão querendo cercear o combate ideológico envolvendo questões de fé de forma unilateral, porque a lei de intolerância religiosa não pode funcionar apenas para a religião das minorias. Não é porque uma religião tem menos adeptos que ela deve ter prerrogativas que as demais não têm. Isso inclusive fere o princípio de igualdade. É todo mundo igual perante a lei. Então, se for crime se falar contra a obra de feitiçaria ou contra Exu Caveira, tem que ser crime também o se falar contra Jesus Cristo, o se falar contra a Bíblia. Porque o correto seria a lei de intolerância religiosa se concentrar no método pelo qual se está combatendo a influência de uma religião. Se for mediante a imposição e a violência, aí não. Entra o que eu já falei várias vezes aqui no canal, você é livre para ter a religião que você quiser ter. Se, por exemplo, você escolher a Umbanda, você é livre para ser um umbandista. Deve ser respeitado enquanto pessoa e também deve ter o seu local de culto preservado. E você também é livre para disseminar as influências da sua crença. Se, por exemplo, você acha que Exu Caveira tem a solução para os seus problemas, você é livre para expressar isso. Agora, eu também sou livre para me posicionar contra essa influência e para dizer que Exu Caveira não tem a solução para os problemas, que quem tem é Jesus Cristo, e para expressar o que a Bíblia fala sobre essas entidades. Agora, se for para se proibir se tocar nos preceitos e dogmas de uma religião, tem que valer não só para a religião das minorias, tem que valer para o cristianismo também. E é isso que eu falei naquela época em que muita gente está dizendo que as igrejas seriam fechadas, que o Lula iria fechar as igrejas, nas outras eleições. E eu falei que essa questão de perseguição, isso é um processo gradual e é um processo um tanto lento, mas que envolve justamente leis sendo sancionadas em detrimento da nossa liberdade de expressão enquanto cristãos. Porque o que eu estou vendo aqui é uma lei que está agindo de forma unilateral. Daqui a pouco, se falar contra o diabo, não vai poder mais, porque o diabo ele é cultuado em algumas religiões. E o que eles querem é que você pode falar contra Deus, você pode falar contra Jesus, você pode blasfemar de Jesus, mas se você blasfemar de Exu Caveira, aí é crime, aí é intolerância religiosa. Eu vou mostrar aqui um vídeo do Marco Feliciano, que resultou, nessa representação no Ministério Público. Eu vou também explicar aqui por que o Marco Feliciano falou contra as obras de feitiçaria. Eu vou mostrar aqui para vocês, vai ficar bem claro, mas dá uma olhada no que ele falou
e na reação do Caio Fábio, porque quem se incomodou, quando o Marco Feliciano falou de chucaveira, de tranca-rua, de obra de feitiçaria, o Caio Fábio doeu no Caio Fábio essa palavra. E eu vou mostrar para vocês na sequência. E também, posteriormente, a vergonha do Caio Fábio. Eu vou mostrar hoje neste vídeo. Dá uma olhada. Não sobrará em Conselheiro Lafaiete Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho. Nenhuma obra de feitiçaria vai governar mais essa terra, porque a presença do Deus eterno pode modificar os nossos corações. Alguém acredita no que eu estou falando aqui? Então, por favor, levante a mão direita e chacoalhe ela assim comigo. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado e agarra a pessoa com carinho e respeito. Agora chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Não, mais forte, irrita ela. Isso, diga para ela, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela com mais força, diga para isso. Deus te trouxe. Meu Deus, esses caras não aprendem nunca, nunca, nunca. Se fosse alguém de um outro grupo aí dizendo nunca mais haverá Jesus, Espírito Santo, pregação do Evangelho, igreja aqui em Conselheiro Lafaiete, não vai haver. Todos os evangélicos desse país já teriam se levantado, declarando guerra, tocando tambor, mobilizando essa bancada da Bíblia e fazendo o maior escarcéu possível a respeito. Agora, quando se trata de falar isso dos outros sem o menor respeito ou consideração, eles acham que é o direito de falar a verdade. Aí se torna liberdade de expressão, essa agressividade. É sempre assim, dois pesos, duas medidas, iniquidade, mentira. E esse deputado federal é um perverso, pernicioso, mentiroso, que vive uma vida que só Deus sabe qual é e é da natureza do interesse mais íntimo dele cuidar dela melhor. Fica aí falando todas essas loucuras, esses agravos contra os outros e depois quer ser representante do povo, demandar respeito e direitos humanos. Marco Feliciano, você é um eterno abobalhado. E assim, gente, talvez pessoas da minha geração não conheçam tão bem quem realmente foi Caio Fábio, mesmo porque nos seus dias de glória eu tinha acabado de nascer. Eu só vim conhecer realmente a influência de Caio Fábio recentemente, a partir de algumas ministrações mais antigas. E o que eu pude constatar através dessas ministrações que eu escuto até hoje é que o cara foi um pregador com uma sabedoria, com uma eloquência, com uma unção extraordinária. Tanto é que ele era um pregador presbiteriano, não era um pregador pentecostal, mas os seus sermões tinham vida, os seus sermões tinham poder. E o cara sabia muito bem contextualizar a exposição bíblica com as experiências, as vivências das pessoas. Sem dúvidas, um pregador extraordinário. E diferindo aqui do que muita gente acha referente à queda do Caio Fábio, que eu sei que ele nem gosta de ouvir essa expressão, mas eu não vejo que a queda do Caio Fábio se deu por causa do seu adultério ou por causa do seu divórcio. Mas para mim, a queda de Caio Fábio se deu mediante as injustiças que ele sofreu nesse contexto, por conta do seu divórcio, por conta da sua queda. E assim, gente, eu cresci em um lar cristão, eu conheço esse meio, eu conheço os bastidores, eu sei que existe muita injustiça, eu sei que existem pessoas que vivem de aparência, pessoas que você estende a mão e que depois não estende a mão para você, eu sei disso. Não é fácil você andar em meio ao povo de Deus, porque o joio caminha junto com a gente. Agora, o verdadeiro servo de Deus, ele deve olhar para Jesus e entender que em meio às imperfeições humanas existe o trigo. E se tem muito joio ao seu redor, o que você precisa é ser trigo em meio a esse joio. E saber que Deus vai tratar com cada um. E tem pessoas que erram agora, que tropeçam, depois Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa. A igreja é formada por pessoas imperfeitas. Então ela está permeada de imperfeições. E precisamos saber lidar com isso. E o que eu vejo que foi o problema do Caio Fábio é que ele sofreu deveras injustiças e ele criou uma revolta contra os evangélicos. E uma revolta tal, uma raiz de amargura tão forte que se o público evangélico diz que isso aqui é preto, ele vai dizer que é branco.
Se o público evangélico diz que é branco, ele vai dizer que é preto. Ele sempre vai querer levantar a bandeira do lado oposto do segmento evangélico. Tamanha a aversão que ele criou. Para mim, a corrupção dele se deu aí até o ponto de chegar... Olha só o nível do cara. O cara tá se doendo contra o Marco Feliciano, porque o Marco Feliciano falou de chucaveira, de tranca-rua, porque o Marco Feliciano falou contra obras de feitiçaria. Aí o cara faz um vídeo indignado contra o Marco Feliciano. E é aqui que eu vou expor para vocês a hipocrisia do Caio Fábio, do cara que fala sobre 2 pesos e 2 medidas, conforme vocês viram aí. Eu vou mostrar aqui a hipocrisia e a vergonha. Porque o Caio Fábio está imputando crime ao Marco Feliciano de intolerância religiosa, porque o Marco Feliciano está rejeitando e se posicionando contra obras de feitiçaria e entidades de religião de matriz africana, demonizando tais entidades. E uma vez que o Caio Fábio considera isso algo criminoso, o que dizer disso aqui que o Caio Fábio falou sobre o Marco Feliciano, que estava ministrando em uma igreja? Olha só a postura do Caio Fábio, dá uma olhada. Meu Deus, o patético não tem limite. Um recado para os demônios do Rio de Janeiro. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Sai da frente, Satanás, porque estamos em guerra. Na realidade significa, chega do lado porque o trabalho que tu fazes a gente aprendeu a fazer melhor. Olha só. As 2 figuras, os compromissos delas com Deus, é ridículo. Estão fazendo o trabalho que o diabo gosta. Infelizmente, um é bem conhecido de mim, o outro é só um garoto que eu vejo aí, assim, de playboyzão, andando pra lá e pra cá, todo cheio de aparatos caros, é aquele emergente complexado. E são esses que se colocam no caminho para seguir esses outros que dizem: sai da frente, Satanás! Não precisa fazer o trabalho que a gente dá com. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou um defensor de Leonardo Sale e nem de Marco Feliciano. Agora, se o Caio Fábio está tão preocupado com a lei de intolerância religiosa e ele sente que o Marco Feliciano infringiu essa lei por atribuir ao diabo alguma obra que acontece dentro de religião de matriz africana, então, sinceramente, e ele dizer que o Marco Feliciano, no exercício da sua fé, porque o Marco Feliciano estava ali como um pregador do evangelho, pregando a Bíblia para as pessoas, você pode até não concordar com a pregação dele ou com algo que ele diga, mas ele estava no exercício da sua fé. E o Caio Fábio está falando abertamente que o Marco Feliciano estava fazendo a obra do diabo, que o Marco Feliciano faz até melhor do que o diabo em estar ali pregando, exercendo a sua fé cristã. Então, isso não é intolerância religiosa, isso pode. Só é intolerância religiosa se envolver religião de matriz africana. Isso sim é 2 pesos e 2 medidas. E outro problema no Caio Fábio é que há tempos que ele abdicou da Bíblia para seguir a sua própria consciência. O que da Bíblia tem compatibilidade com a sua consciência, com as suas razões humanas, isso ele segue, isso ele prega. O que não tem, ele descarta. Sendo que você seguir a Bíblia, você precisa abdicar das suas razões. Inclusive no cerne do cristianismo. Porque para você crer que Jesus se entregou a si mesmo, que Deus enviou o seu único filho para padecer por causa de pecadores como nós, isso é algo que transcende a razão humana. E para você crer nisso, você tem que abdicar das suas razões. E o mesmo se aplica quando você vai seguir determinados dogmas da Bíblia Sagrada que talvez não se harmonizem com a sua razão humana ou com a sua natureza humana. E que no caso do Caio Fábio, não se harmonizou com a sua natureza, com a sua consciência. Então, a homossexualidade, a Bíblia fala contra? Fala, mas ele acha que não tem problema, então ele faz um malabarismo para querer defender que não tem de fato nenhum problema. E é assim o Caio Fábio. E uma das razões que levou o Marco Feliciano a falar contra trabalhos de feitiçaria, e não só ele, outros pregadores também. E o que eu vou dizer agora, eu desafio algum umbandista ou adepto de religião de matriz africana a contrariar o que eu vou dizer aqui. Se alguém tem uma demanda injusta, por exemplo, você quer acabar um casamento porque você quer ficar com um dos cônjuges desse relacionamento. Ou você quer tirar alguém do seu caminho que está fazendo mais sucesso do que você numa empresa, mesmo que esse sucesso seja de forma justa. Aí você pega essa demanda, apresenta às entidades mediante a intermediação de um sacerdote que vai te dar os critérios do que você precisa oferecer e esse trabalho é feito. Você acha que as entidades não irão realizar a demanda porque é uma demanda injusta? Porque é uma demanda que foge da moralidade? E justamente por isso que eu não quero jamais servir entidades que têm uma moralidade inferior à minha.
Porque em sociedade, alguém que quer destruir um casamento para se valer de um parceiro por inveja, isso é algo imoral. Alguém que quer tirar a vida de alguém porque alguém faz mais sucesso do que você, é até visto como algo criminoso em sociedade. Então, assim, entidades que realizam esses caprichos egoístas e não têm compromisso ou filtro de moralidade, será que é confiável se valer de tais entidades? E justamente por isso que se fala contra determinados trabalhos de feitiçaria, que surgem para quê? Para enfermar alguém, para destruir um casamento, para tirar a vida de alguém, e esses trabalhos acontecem. E alguém pode até questionar, poxa, mas também tem oração contrária dentro da igreja evangélica, também tem inveja dentro da igreja evangélica, embora que isso acontece de fato, mas destoe da verdadeira fé do evangelho. Mas se pode falar contra oração contrária na igreja evangélica, se pode falar contra inveja na igreja evangélica, mas se falar contra obra de feitiçaria, intolerância religiosa. E é esse o nível que nós chegamos. E é isso o vídeo de hoje. O demais agora é com você. Qual a tua opinião sobre isso? Deixa registrado nos comentários. Muito obrigado pela sua visualização. Deus abençoe você e a sua família. E vou deixar você agora com algo que eu espero que seja importante para você. Você sabia que agora, nesse contexto de crise, enquanto eu estou gravando este vídeo, tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro no conforto da sua casa, com um simples celular conectado na internet, e não estão tendo o mesmo esforço que eu aqui em gravar este vídeo. Isso sem gravar vídeo, isso sem se expor. Eu vou te mostrar neste vídeo um verdadeiro conceito de uma renda extra de forma realista e honesta. Dentre outras coisas, esse método envolve também um programa que a Shopee criou que está enriquecendo muita gente, onde você pode indicar um produto que já está à venda na plataforma sem precisar comprar nada, sem precisar de loja, sem precisar das suas redes pessoais. O que você vai precisar é de um celular com conexão na internet e de 30 minutinhos do teu dia. E esses 30 minutinhos são importantes porque dinheiro fácil não existe. O que existe é dinheiro com estratégia, com o direcionamento certo e com dedicação. Se você está disposto a isso, esse método ele é para você. E você pode começar ainda hoje. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem um QR Code, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ter acesso a todas as informações e aproveita que essa pode ser a tua chance.